Não significa ser riquíssimo, poderoso, maravilhoso, lindíssimo, não. Oi, gente. Sou eu de novo aqui, Márcia Peltier, para ter essa nossa conversinha semanal, sempre. Eu tô falando agora hoje, sabe o que, gente? Sobre uma coisa que eu acho muito importante. Histórias de valor. O que são histórias de valor? O que tem valor, né? A gente fica pensando, ai, aquele cara é o máximo, fez isso, aquilo, conseguiu, papapá. Mas essa é uma história de valor? Tudo bem, tem méritos. Mas a história de valor, para mim, é uma história de pessoas que têm, assim, uma história de superação. É aquela pessoa que, apesar de tudo contra, deu certo. E o que significa dar certo? Significa ter sido uma pessoa que venceu as adversidades e foi lá, ó, fez o que tinha que fazer. Porque na vida, tudo a gente tem que pensar o seguinte, nós temos que ter um propósito. E qual é esse propósito? O propósito é fazer algo da nossa vida. Então, se você é uma pessoa que tem milhões de dificuldades, se você vence essas dificuldades, você está cumprindo o seu propósito, né? Tem uma frase na Bíblia, acho que é de São Paulo, que fala de vencer o bom combate. O que é vencer o bom combate? Não é ter uma vida fácil. Se fosse para ter a vida fácil, ninguém vinha para cá, né? Vamos combinar? Vencer o bom combate é você pegar tudo que a vida te traz de difícil e fazer daquilo uma conquista. Eu não gosto muito dessa palavra assim, vitória, sabe? Como também não gosto daquela palavra assim, você é culpado. Porque não existem culpados e vitórias. Existem conquistas e responsabilidades. A gente conquista as coisas e a gente tem responsabilidade sobre os nossos atos. E essas responsabilidades vão ser cobradas mais cedo ou mais tarde. Tem gente que diz que aqui se faz é que se paga. Tem gente que diz que a justiça é divina. Eu acho que a gente tem que humanamente fazer o melhor, tá? E vencer o bom combate aqui, da melhor maneira. Então, uma vez eu vi um filme chamado A Corrente do Bem, que era um menininho que fazia uma corrente e tal. Eu achei aquilo lindo, quer dizer, é isso mesmo, você tem que começar aos pouquinhos, né? O grão de areia. Mas eu também fiz um programa na Rede TV que eu adorava, chamada Clube das Mulheres. O que era esse programa? Era uma reality show. Isso foi em 2007. Era um reality show onde nós pegávamos pessoas que nos escreviam e dizendo que precisavam de alguma coisa. Aí eu resolvi fazer o programa seguinte. Eu quero dar uma segunda chance a essas mulheres. Eu me foquei nas mulheres, sempre me foquei nas mulheres, adoro trabalhar com mulheres. Mulheres são ótimas amigas e ótimas companheiras de trabalho. Acho que a gente forma assim, uma rede poderosa quando a gente se une. E o que eu fiz? Eu fiz o Clube das Mulheres. Então a gente pegava aquela personagem, conhecia a vida dela, via o que ela estava precisando e dava a ela as ferramentas para ela poder recomeçar a vida. Muitas das vezes eram pessoas que precisavam de uma formação profissional, queriam casar, endireitar uma coisa na vida, uma boca que estava com problemas, uma casa que estava caindo, ela não conseguia consertar. Sabe, a filha que estava sem relação com ela, aí a gente dava psicólogo, médico, a gente já tentava dar aquela, sabe assim, na vida às vezes a gente precisa de alguém que nos dê assim um primeiro impulsão, sabe assim, um impulso, não é uma escada, é uma ajuda, é uma mão amiga, sabe? Isso é importante, a gente ter alguém que naquele momento te dê aquele colo, te dê aquela mão, te dê aquela ajuda, mas sempre naquele pensamento de impulsionar aquela pessoa para frente, né? E foi assim que depois que o meu programa terminou, eu fiz uma ONG chamada Entre Amigas, onde a gente focava no atendimento psicológico e na qualificação profissional dessas mulheres. Eu, uma vez, quando eu era bem mais garota, eu fui visitar
tipo um asilo que existia em Jacarepaguá, que foi a doutora Nísia da Silveira, que ela era a que comandava tudo ali, e ela tinha uma coisa muito interessante. Ela pegava aquelas pessoas doentes, enfim, com problemas graves, psiquiátricos, inclusive, e a primeira coisa que ela fazia, ela levava aquelas pessoas, se fosse homem, ele ia para o barbeiro cortar o cabelo, cortar a barba, se limpar todo. E as mulheres iam cabelo, manicure, pintar, arrumar. Porque ela começava o seguinte: você primeiro tem que olhar a sua imagem. A sua imagem vai te dar um retorno importante psicológico. E ela entendia isso. Então ela trabalhava, primeira coisa que as pessoas chegavam lá, elas iam dar uma melhorada na imagem, para poder se enxergar, né? Para saber quem são, quem eram, quem que elas podiam ser. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem que pensar que a gente pode, através de uma imagem positiva, dar um jeito de caminhar para frente. Eu estou lendo aqui tudo que eu escrevi, né? Com histórias de valor, e eu penso o seguinte, que todo mundo pode ter uma história de valor para contar. Não precisa ser grandioso, mas você tem a sua história. Eu tenho a minha. Eu considero que refiz a minha vida algumas vezes. Tenho certeza que você que está me vendo deve estar pensando, não, eu também, eu fiz isso, aconteceu aquilo, eu superei aquilo outro. É isso. A vida é isso. A vida é uma superação. Tem pessoas que têm desafios maiores do que os outros. Mas todo mundo tem desafio. Me lembrei de uma outra historinha. Gente, não tem jeito, eu adoro contar a história aqui. Eu uma vez fui assistir a uma palestra de um monge budista em Niterói. Na época eu fazia análise, levei até a minha analista junto, porque ela era uma pessoa muito ligada na filosofia oriental e nós fomos juntas. E no final eu perguntei para aquele monge budista, me diz uma coisa, como é que pode, né, o mundo ser assim, ter tantas coisas desiguais, tem tanta... A gente vê uma criança, às vezes, sofrida na África, em países que tiveram guerra, com minas no chão, a criança pisa, perde uma perna, sofre para burro. Aí tem crianças que vivem num mundo maravilhoso o tempo todo, saindo muito bem, alimentadas. Aí ele me disse uma coisa que fiquei na minha cabeça. Ele disse o seguinte, as pessoas, os países, as cidades, todos vêm já com uma história a ser cumprida. E quem garante que aquele menino que está ali, mesmo sofrendo, que ele não tenha uma alma feliz, que ele não seja uma pessoa que olhe para a vida de outra forma? Ele tem a natureza, ele tem os animais, ele tem outras coisas para olhar. E aquele menino que está numa cidade grande, onde ele tem tudo, ele não se sinta oprimido, porque ele ali, ele não tem a atenção dos pais, ele não tem uma vida alegre, ele está confinado dentro de um apartamento. Então, é muito difícil, às vezes, a gente definir quem está no caminho, né, de um valor ou de uma felicidade ou de uma vida melhor. É óbvio que a gente sabe que tem pessoas que passam dificuldades muito grandes, que tem países que sofrem muito, que tem continentes que sofrem demais. Mas a gente tem que entender que tudo tem uma razão e que essas pessoas têm uma história de valor. Então, eu quero dizer para você, se você tem alguma história de valor que você acha interessante para compartilhar com a gente, manda para cá. Eu acho que histórias de valor sempre são assim memoráveis e sempre devem ser lembradas com muito orgulho e muito carinho, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Um beijo para você.